na verdade, o Luciano falou, né, sobre algumas possibilidades de você encontrar o nanomaterial já existente, inclusive na natureza ali, e que hoje a gente está até aproveitando dele. Vocês não devem estar vendo, então, mas eu trouxe o delicioso algodão doce, né, feito por eletrofiação, fantástica, alta tecnologia, à disposição de todo mundo, e muito provavelmente todo mundo teve contato. Mas só para fazer essa conexão aí, Luciano, adorei. Geise, Oi. me perdoe insistir, é muito importante aparecer a sua imagem para a gravação. Se Sim, você mas é a puder. internet, Celso. Tá habilitada a minha imagem. Não, ela está habilitada, mas eu acho que é algum efeito do Zoom lá no seu compartilhamento. Aí, Vou isso, tirar. agora sim, deixa Olha, tá assim. vendo? Desfoca Não, tudo. deixa Deixa aí, eu aí. mostrar de novo. Deixa eu mostrar de novo para vocês. Agora vocês veem? Agora sim, agora está perfeito. Mantenha a câmera assim, por favor. Eu vou deixar. Bom, para todos os presentes, né, a galera que está aí no Brasil, eu quero então dar de presente para vocês esse algodão doce feito por eletrofiação. Na verdade, ele está indo para a Elise, minha filha, mas ele vai chegar, acho que impossível de comer, mas tudo bem. O que é mais importante aqui é a nanotecnologia, na verdade. E hoje a gente, acho que fechando, né, encerrando essa parte das falas para a gente ir para a discussão, eu vou comentar um pouquinho, né, ser um pouco breve a respeito dos atributos críticos que estão envolvidos nos parâmetros de qualidade que a gente avalia para um nanoproduto. E isso está diretamente relacionado com o momento do registro, porque você vai levar lá para os seus documentos todas as informações que você captou, inclusive as análises. E a gente vai falar delas, inclusive, olha aqui, a gente tem um mapa com quase 500 estudos clínicos acontecendo nesse instante, ao redor do mundo, inclusive aqui no México, onde eu estou hoje, mas muito pouquinho, né? Vocês veem? A gente tem uma distribuição muito interessante. Se vocês olharem há mais ou menos uns 5 anos, essa quantidade era pelo menos 3 vezes menos. Então, eu gostaria só de ressaltar isso, inclusive mostrando que tem aumentado a quantidade de produtos, que aqui a gente está falando, quando é estudo clínico, é algo que vai ser utilizado, por exemplo, como medicamento, né? E tem vários, se vocês olharem ali no número 16, que é do Brasil, inclusive, tem um com nanoestruturas para tratamento da Covid, acontecendo aí um estudo clínico no Brasil, com nanotecnologia. Hoje a gente vê, então, esse parâmetro global relacionado à nanotecnologia, mas quem são essas partículas, né? Como são essas nanoestruturas, na verdade? Bom, do lado esquerdo vocês podem observar um pequeno arsenal de possíveis tipos de morfologias de nanoestruturas, um pouquinho mais desenhadas, né? Então tem as famosas nanoemulsões, as nanolipídicas sólidas, que se tornaram extremamente famosas por conta da vacina da Covid, né? Porque carrega hoje a proteína, né, de interesse, e a gente observa os lipossomas que inicialmente também fizeram muito sucesso, e logo aqui abaixo já temos algumas partículas com umas características um pouco diferentes, não tem praticamente só lipídio, né, como essas que eu mencionei anteriormente, que são biodegradáveis, e aqui abaixo a gente começa já a observar materiais que têm composições como, por exemplo, carbono puramente, como o nanotubo de carbono e o fulereno, ou até mesmo as nanopartículas metálicas, que podem ser de ouro, de prata, e cada uma com as suas funções. Mas o mais interessante é que, além disso, quando você olha para o lado direito, você percebe que estas morfologias podem variar muito, inclusive estas mesmas partículas que estão aqui bem esféricas, elas podem estar aglomeradinhas ou individualizadas, ou elas podem ser, então, como um nanotubo, né, com uma alta razão de aspecto, então, parecendo uma agulha, ou partículas que, no caso, a gente nem chama de partícula, né, porque a gente tem a divisão 2D, 3D, 1D, mas sem entrar muito nesses detalhes, vocês podem observar que a gente pode ter até as lâminas, né, membranas que a gente constrói hoje artificialmente com diversos tipos de materiais. Agora, quando você olha para tudo isso, o que faz essas estruturas serem diferentes? Então,
Hoje a gente consegue ter já um arcabouço muito grande de pesquisas, de estudos científicos que foram realizados para mostrar evidências, né, de que pode ser que, então, partículas que sejam do mesmo material, mas se depender, por exemplo, de estar em um estado de agregação ou não, pode ter um comportamento muito diferente quando estiver em contato com o organismo. Então, a gente tem vários estudos que mostram, por exemplo, partículas que estão em contato com o pulmão, mas se ela é uma partícula, por exemplo, de 200 nanômetros, individual, ou várias pequenininhas do mesmo material que compõem um agregado de 200 nanômetros, esse agregado normalmente traz questões como, por exemplo, ativa o sistema imune do organismo, trazendo algo que não é um efeito que se esperava, né, o efeito benéfico daquele uso. Mas isso a gente sabe que a gente tem, obviamente, a gente tem outras soluções que trazem o oposto, que traz o efeito da vantagem, né, do uso da nanoescala para você carregar esses tipos de materiais ou até mesmo transformar um material de top-down, bottom-up, para uma escala nano. Agora, quando a gente fala sobre um possível efeito, a gente está falando que esse efeito pode estar relacionado a diversos parâmetros. E aqui a gente constrói um raciocínio que a gente vai até dar uma esmiuçadinha nele um pouco mais para frente, que seria, dependendo do perfil, da característica do produto químico, né, da composição química, esse efeito pode ser diferente, as características de superfície, então, de repente, eu posso funcionalizar com uma proteína ou com um polímero, e, de repente, eu posso, inclusive, colocar ali alguns íons para trazer, como o professor Luciano, inclusive, mencionou, né, da carga de superfície, para trazer ali uma estabilidade maior para aquela formulação, para que ela dure mais, né? Para que ela tenha um tempo de prateleira maior. E é o que se espera, né? Que traga benefícios em relação ao que já temos, ou que normalmente é o que a gente faz, né? A gente, para a nanotecnologia, a gente, em alguns momentos, até constrói a roda de novo, mas, por exemplo, na parte de fármacos, a maioria deles já existem, né? O que a gente faz é melhorar as características dele, né? E no caso, por exemplo, o estado de agregação que a gente acabou de mencionar, né? Que pode estar diretamente relacionado a esse tipo de efeito que ele vai corresponder para esse nanomaterial, a forma, o tamanho e também quantidade, quanto que você se dispõe a estar em contato com esse material. Por isso que a posologia, quando a gente fala de medicamento, ou até mesmo a quantidade, né, a concentração ali de partículas que eu tenho, que hoje a gente já tem técnicas disponíveis para você fazer esse estudo de uma forma viável, né, que seja rápido, justamente para você entender esse efeito justificando aí, de repente, por conta de um aumento da concentração, ou você, por exemplo, pode usar menos, que vai ter o mesmo efeito. Né? Então, pensando nestas características que a gente citou aqui agora, eu gostaria de trazer, então, a tabelinha famosa, né, dos atributos críticos da qualidade. Então, principalmente elencando estes 4 que estão aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre a capacidade que as tecnologias trazem para medir de forma eficiente e confiável estas propriedades, de forma que você tenha assim uma orientação, você consiga monitorar as informações que estão diretamente relacionadas ao desempenho desse nanomaterial ou deste nanoproduto. Assim, a gente começa falando sobre as propriedades físicas, como, por exemplo, o tamanho de partícula. Né? Então, vocês viram que eu adoro fazer análise de tamanho de partícula, então é a primeira coisa que eu coloco nessa tabela. E de repente, a gente também pensa, olha, o tamanho de partícula é um número único. Nem sempre, você pode sim olhar para o número único, mas nem sempre ele é representativo. Então, você precisa olhar a polidispersão da sua amostra, né? Se ela é mais alta, se ela é menor. De repente, isso pode sim fazer muita diferença quando, inclusive, você está correlacionando com a concentração. Né? Então, são parâmetros como carga, a gente acabou de comentar, a estabilidade, que a gente falou de uma formulação que pode levar a um tempo de prateleira maior, está, por exemplo, relacionado a estudos de estabilidade térmica, que são facilmente realizados
com uma rampa de temperatura, por exemplo, né? Elaborando também estudos, observando propriedades químicas, a gente consegue identificar, por exemplo, impurezas que possam estar ali, ou até mesmo produtos de degradação, que você já deve ter ouvido falar para outros tipos de materiais, que não os nanomateriais. Então, você já começou a perceber que, por mais que tamanho de partícula, por exemplo, e outros ali que a gente vai mencionar, eles são críticos, né? Basicamente esses que a gente está mencionando, mas você vai perceber que tem alguns que você já conhecia antes, né? A gente não tem muita novidade aqui. A diferença é que você você vai precisar destas informações em conjunto para você trazer uma resposta que é bem, se você olhar, é complexa, mas ela te traz uma solução muito bonita, né? Que é entender o seu material e lá no fim, quando você precisar, por exemplo, registrar esse nanoproduto, você vai conseguir ter a segurança de que você olhou para todas as direções que eram necessárias para você garantir a segurança e eficácia desse produto de acordo com o que foi proposto. Quando a gente sai da parte de propriedades físico-químicas, a gente já pode entrar, inclusive, nos parâmetros estruturais. Então, a gente já falou, por exemplo, da morfologia, e vocês sabem que, por exemplo, um lipossoma, como aquele bonitinho que a gente viu, ele pode ter outras vesículas lipídicas dentro dele. E será que isso faz diferença na eficiência de encapsulamento? Ou seja, quanto que eu consigo colocar daquele ativo, por exemplo, cosmético, dentro daquele lipossoma? Sim, muito provavelmente. Então, veja que, de repente, coisas que você não imaginava que poderia ter interferência, agora começa a ter. E, por fim, a gente já entra na área bio, né, observando, através da segurança biológica e eficácia, estudos como imunogenicidade, da potência e bioatividade. Vocês devem ter ficado, acredito que, satisfeitos com essa quantidade de ensaios que vocês vão precisar fazer, até mesmo, nossa, quantos ensaios. Mas, se vocês perceberem, todos eles estão diretamente relacionados, voltando mais uma vez, às propriedades e ao desempenho deste material. Claro, nunca esquecendo da segurança dele, né? Eu só quis colocar aqui, de uma forma mais dinâmica, quais são as 10 principais propriedades, ou melhor, as características que a gente busca, com outras palavras, porque de repente você ouviu estas mais vezes, né? Então faz mais sentido para você. Começando, por exemplo, pelo tamanho de partícula, a gente já viu, né? Pela via de exposição, opa, a gente não falou sobre isso. Pois é, dependendo da via de exposição, então, se é intramuscular, se é nasal, a gente viu agora, por exemplo, que vamos mencionar de novo, né, sobre a COVID, que você tem os carreadores nanolipídicos para levar a informação para o organismo, né, despertar ali, disparar o sistema imunológico para criar defesa. Mas vocês acreditam, então, que também seria possível, além da intramuscular, que a gente tem feito, vocês sabem, né, que já está saindo aí algumas nasais, inclusive. Então, faz diferença? Eu posso construir a mesma plataforma de entrega e vai funcionar? Então, tudo isso, né, levando em consideração, e aí só indo agora para mais rápido aqui nos outros parâmetros, faz muita diferença. Então, a gente falou sobre questão de agregação, a pureza da amostra, em questão de impurezas, revestimento, porque vocês acreditem que você, dependendo do que você coloca na superfície, além de você pensar em uma multifuncionalização, dependendo do caso, que você pode, inclusive, levar um medicamento e levar também um agente para detecção, para imageamento ali, você também pode fazer algo colocando ali que dure mais ou que dure menos, depende da sua proposta. E a ideia da forma como você sintetiza, isso também pode trazer, por exemplo, uma resposta de uma distribuição de tamanho mais ou menos homogêneo. Então, pensando em vários destes parâmetros, vocês começam a perceber que a gente já tem bem traçado o que é importante analisar, observar e entender quando você está fazendo o desenvolvimento de formulações. Lá no laboratório do professor Luciano, eles desenvolvem, como ele comentou, né, pensando no raciocínio aí mais de levar o produto
né, para a prateleira, é intrigante o quanto que o conhecimento permeia, né, de conhecimento de diversas áreas permeia. E olhando aqui, vamos lá falar um pouquinho sobre as técnicas que, inclusive, o professor Luciano mencionou um pouquinho. O tamanho de partícula, como a gente sabe que é crítico, porque se não for naquele determinado tamanho, não é considerado um nanomaterial, uma nanoestrutura. A gente vai falar sobre isso logo mais, mas então, voltando aqui, a gente tem várias tecnologias que poderiam distribuir aqui as informações de acordo com as necessidades desses atributos. Então, começando pelo tamanho de partícula, uma das tecnologias mais empregadas para fazer análise desse tamanho e distribuição de tamanho é a técnica de espalhamento de luz dinâmico, DLS. Ela não faz imagem do seu material, mas ela te entrega uma informação da sua formulação, do seu nanomaterial, no seu meio, né? Então, dentro daquela suspensão, daquela formulação que você está criando. Mas você pode encontrar também, e o que é extremamente importante e sempre é realizada, é uma imagem, né? Então, a imagem para esses materiais, como vocês sabem, os microscópios precisam ter um pouquinho mais de aumento, né? Para conseguir ver algo que está aí nessa escala nanométrica. Então, a gente está falando aqui dos microscópios eletrônicos, de varredura, de transmissão e os de força atômica, por exemplo. Já estes que poderiam também te dar tamanho, também vão diretamente numa mesma análise, te dar informação desse formato, dessa morfologia da partícula, certo? E o potencial zeta, no mesmo equipamento, por exemplo, que você faz análise de tamanho por DLS, por ELS, por espalhamento eletroforético, olhando a mobilidade da partícula, você consegue ver a carga de superfície. Essa informação está diretamente relacionada com a estabilidade, o quanto que essas partículas conseguem se manter ali em suspensão. E essa propriedade de superfície, a gente já falou sobre ela anteriormente, e a gente, junto com ela, a gente pode ter, então, também estudos que são feitos para entender as propriedades do estado sólido, né? Lembra, né, da cristalinidade que a gente comentou? E aí entra tecnologias, por exemplo, como difração de raio-x, como algumas espectroscopias de infravermelho, de Raman e de RMN. Agora, se você quiser olhar, olhando ainda para o estado sólido, mas para ver a estabilidade térmica, lembra que a gente comentou sobre ela? Você pode seguir para uma análise de DSC, por exemplo, ou uma análise de termogravimetria. Quase terminando. Fiquem aí, a gente está terminando sobre os atributos da qualidade relacionado aos métodos que nós podemos empregar. E aqui a gente está falando dos métodos que não só a universidade usa, assim como a indústria emprega, justamente porque ela está muito próxima do registro que a gente falou agora há pouco, né? Então, finalizando nessa tabela, a gente tem a informação que a gente precisa sobre a estrutura química e possível degradação desse material, que pode ser feito, por exemplo, por cromatografia líquida, né, HPLC. E, por fim, a gente consegue, através de estudos de dissolução, e observar a liberação desse fármaco, se for um fármaco, por exemplo, solubilidade, através dos testes de dissolução e solubilidade que já são empregados, por exemplo, na indústria farmacêutica, no laboratório da universidade. E assim, a gente olhando estes métodos, né, através dos atributos necessários para serem avaliados, a gente dá uma corridinha agora para o registro. Hoje, a gente tem um relato muito antigo. É o último relato que a gente tem a respeito dos registros de nanoprodutos no Brasil. Então, eles estavam ali espalhados entre as indústrias química, petroquímica e saúde, na sua maioria, né, entre outros segmentos, mas algo interessante aqui que eu gostaria de contar para vocês. Uma vez que a gente sabe que esse produto já saiu do laboratório, né, já se tornou, na verdade, né, uma nanotecnologia, ou uma nanotecnologia embarcada, né, em algum produto, a gente observa que a maioria das empresas que utilizam as nanotecnologias não são as mesmas que desenvolvem.
E isso a gente observa, inclusive aqui a gente tem um valor de 150 empresas que diziam, né, que eram elas que desenvolviam essas próprias nanotecnologias que elas utilizavam. E isso significa que depois de muito tempo, né, esse dado é de 2013, depois de muito tempo a gente tem esse valor muito maior, né? Através da nanoconsultoria.com, a gente tem levantado essas empresas e a gente observa então que, inclusive, é maior essa quantidade de empresas relatadas, né? Nessas buscas, do que, por exemplo, no mapa que a Argentina tem de empresas relacionadas à nanotecnologia, só para vocês terem uma ideia. Isso significa que dessas empresas, os produtos estão ali distribuídos na maioria esmagadora deles, praticamente 95% cosméticos. E essas empresas, esses dados são de 2014, e estes dados são de empresas que declararam lá na documentação enviada para a Anvisa que eles usaram produtos com nanotecnologia ou usaram a nanotecnologia para fabricar aquele produto. E são aquelas que a gente acabou de falar anteriormente. E 10 medicamentos, né, que representou aí basicamente 1,6%, e 7 produtos para a saúde. Vocês observando estes dados, né, a gente tinha lá praticamente 600 nanoprodutos registrados até 2014. Imaginem hoje como a gente está, né? A necessidade, e olha que a gente olha para a necessidade de que se temos mais produtos no mercado, a gente precisa olhar com mais carinho para a questão da regulação, né? Para apoiar estas empresas, estes empreendedores que têm interesse em abrir os seus negócios ou em abrir um canal dentro do seu negócio para fazer a fabricação ou a utilização desses nanomateriais. E aí a minha pergunta é: qual é o cenário atual brasileiro sobre a regulação? E como que ele se correlaciona com o internacional? Vamos fazer um recorte muito pequenininho de uma realidade muito ampla, fazendo aqui uma elaboração ao longo do tempo. Então, só colocando a Anvisa como nosso foco, foi criado em 1976. Olhando, então, para as políticas de nanotecnologia nacional, nós observamos que lá em 2003, a gente teve o nosso primeiro grupo de trabalho, né, que foi falar, que se começou a falar sobre regulação em nanotecnologia no Brasil. Logo depois, um ano depois, entre 2004 e 2007, a gente observou o desenvolvimento da micro e nanotecnologias, que hoje a gente, inclusive, tem um ministério relacionado a isso, né? E nesse tempo, em 2004, a gente já teve o primeiro acordo, a primeira parceria entre a Argentina e Brasil, para a gente conseguir desenvolver e ampliar estes programas de nanotecnologia. Né? Hoje a Argentina já tem uma fundação, né, muito consolidada e bem estabelecida, inclusive tem laboratórios, né, entregues para empreender mesmo, né? E isso significa que a gente tem bastante espaço para alcançar nesse setor, né? E a rede Nanosoma, ela foi criada em 2004 e logo em seguida, praticamente, foi criada a Rede Latino-Americana de Nanotecnologia e Sociedade. Inclusive, essa mesma rede, esse ano, vai fazer um dos seus encontros, talvez presencial, mas fiquem antenados aí para quem tem interesse, né? Depois disso, em 2005, o Programa Nacional de Nanotecnologia foi criado e, junto com a rede Brasil Nano, em 2008, a gente teve o próximo acordo que foi feito com o México, né? E a gente observa que, inclusive, no próprio México, né, a gente tem uma distribuição de nanotecnologia muito forte em algumas regiões, especialmente nessa questão de materiais avançados, né, automobilístico, justamente por conta dos incentivos fiscais. E a gente observa que, no mesmo ano, aí no Brasil foi criado o Fórum de Competitividade e Nanotecnologia. E esse fórum é que trouxe várias aberturas para a parte de empreendedorismo. E, obviamente, a gente teve a criação da nossa grande rede de Cisnano, e que também pôde aproveitar, né, de todos os benefícios que foram sendo desenvolvidos nos anos anteriores, e estas redes, né, de laboratórios estratégicos, universidades, laboratórios associados, trouxe, então, uma capilaridade, a possibilidade de pequenas empresas terem possibilidade de chegar próximo destes equipamentos, dessa equipe,
né, de especialistas que conseguem trabalhar e desenvolver estes projetos relacionados a nanomaterial. E vejam que, no mesmo ano, foi criado o Comitê Interministerial de Nanotecnologia. Fiquem atentos nele, porque ele tem uma ligação importante com o nosso próximo tópico. E a gente está quase finalizando aqui, é óbvio que a gente fez um levantamento rápido e não englobam todos, todas as iniciativas, mas a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia em 2013, junto ali, praticamente com o Comitê Interno de Nanotecnologia lá no Ministério, lá no nosso governo, trouxe vários benefícios, mas ainda assim a gente percebe que a gente precisava mais, né? A gente teve um período aqui bem longo, com baixas ofertas de incentivo para pesquisa, para desenvolvimento e para essas parcerias acontecerem, né? Público, privado também. Pois bem, estamos aqui para contar para vocês sobre a integração, né, a última etapa aqui, em 2015, a união, né, que o Brasil teve com o NanoReg. Quem já ouviu falar, o NanoReg, ele foi, né, um dos grandes projetos que teve a intenção de avaliar a segurança de nanoprodutos de uma forma bem abrangente, então, basicamente, Europa, e nos 40 segundos aí do segundo tempo, o Brasil, através de quem, que eu comentei com vocês, que voltaria aí na brincadeira, através desse Comitê Interministerial de Nanotecnologia, a gente conseguiu entrar no NanoReg. Foram 2 edições, e na segunda, né, através do Fundacentro também esteve envolvido, várias universidades e instituições, como vocês estão observando aqui nesse ciclo, eles participaram trazendo não somente da nossa parte, não entregando somente os resultados das análises físico-químicas, dos materiais que foram entregues para serem analisados, mas assim como também uma das intenções era treinar as equipes para difundir esse conhecimento, que está aí diretamente relacionado ao desenvolvimento destas tecnologias que vocês observam que está acontecendo em todo o Brasil, né, de produtos, serviços, relacionando com o que a gente está falando hoje. Então, essa tabelinha aqui, do lado direito, ela mostra lá no site quais foram as respostas, né, os resultados e os protocolos, os métodos que já estavam disponíveis e foram compartilhados com cada um dos países participantes. Agora, voltando só, então, sobre essa questão das respostas regulatórias, então, dessas políticas de nanotecnologia, que citando especificamente aqui do Brasil, né, integrando a esse cenário internacional, inclusive, a gente observa que não é só no Brasil que houve, que está acontecendo, ou que vai acontecer, a entrada, então, aqui nesse gráfico, eu quero destacar para vocês a relação de produtos que começam a ser disponíveis no mercado, numa dada tecnologia, nesse caso a gente está falando de nanotecnologia, então, é a quantidade de produtos, o volume de produtos disponíveis no mercado, contendo nanomateriais, nanopartículas, e em relação ao tempo, né, nesse delay, em relação ao tempo que se leva para que uma regulação a respeito deste novo produto, dessa nova tecnologia, chegue e esteja de fato consolidada e entregue nas mãos de quem precisa utilizar para que se beneficie, por exemplo, no caso de um registro, entenda exatamente quais são os passos que deve seguir e quais são as regras, né, que devem ser executadas ali para que você consiga ter segurança de que você está, de fato, entregando um produto não somente eficaz, para o que você propôs, mas também seguro. E aí vocês, óbvio que não é só isso, né? Eu gosto sempre de fazer sempre um levantamento, mas faltam muitas normas e guias que deveriam estar relacionados, inclusive a gente fala de alguns aqui que eles abrem para centenas de outros, né? Mas falando das tecnologias que olham para tamanho, né? Vamos focar aqui rapidamente. Tamanho e concentração, por exemplo, a gente tem inclusive uma atualização. Quem ainda não pegou essa atualização, pode lá dar uma olhadinha.
A gente teve uma atualização da ISO 13321 para a 22412, que teve, inclusive, era um pouquinho anterior e agora ela já está a mais recente de 2017, para quem faz análise de DLS para estes nanomateriais. E assim como a gente tem também para o NTA, já faz um certo tempo, a gente tem uma STM e a ISO 19430 para falar exatamente como deve ser um método, qual é o método a ser empregado para você ter uma análise de qualidade, resultados de qualidade. E aí a gente, obviamente, volta sempre nos nossos atributos críticos para você alcançar a qualidade dessa análise e, por fim, do seu material. Alguns grupos de trabalhos, guias de trabalho, definições de nanotecnologia e algumas ASTMs, elas estão espalhadas por aí, né? Eu deixo essa lista para vocês, esse material vai ser compartilhado com os participantes, mas eu gostaria de destacar para essa daqui, da OECD. Nós vimos recentemente uma expansão das respostas do trabalho do Comitê Técnico da ISO 229. Se vocês olharem, vamos começar a olhar aqui para o lado direito. Se vocês olharem para a forma como explodiram, né, as respostas de normas, de guias de trabalho e guias de análise, métodos para a parte de materiais, para a parte biomédica, para a parte de energia, né, materiais avançados, e em diversos tipos de materiais, é incrível. Isso aqui é um recorte pequeno, porque a gente tem muito mais. Só para vocês terem uma noção, então, do lado esquerdo, fatiando sobre quais são, através desse grupo, desse comitê técnico de trabalho da ISO, quais foram os louros, né, que eles lograram através desses ensaios. Então, olha, eles buscaram, estudaram, tem um grupo específico para trabalhar a respeito das definições, nomenclaturas relacionadas à nanotecnologia, aos métodos e procedimentos, a parte do meio ambiente, segurança e saúde, e, por fim, as aplicações e os produtos. Então, eu gosto de contar isso para vocês terem noção de que tem muita gente, inclusive esse comitê técnico é até relativamente, né, antigo, e por isso que traz, então, esses resultados tão bonitos, nessa quantidade de informação, para que nos apoiem, para a gente fazer o nosso trabalho cada dia melhor, né? E falando sobre definição, fechando aqui um pouco a nossa conversa de hoje, falando sobre a parte de definição, porque é ela que a gente começou, né, falando sobre tamanho de partícula, mas que tamanho, em que faixa, como que eu identifico que é um nanomaterial ou não? Eu posso registrar baseado nos meus conceitos, ou eu preciso seguir algum conceito pré-definido ou já estabelecido? Essa resposta está aqui. Hoje, a gente tem, quero começar pelo fim, hoje a gente tem saído do forninho para 2022 uma nova recomendação sobre definição de nanomaterial. Vejam, ainda temos uma palavra prévia à definição, que é recomendação. Então, a gente não tem nada definido, consolidado, né? A gente ainda está em elaboração. Inclusive, essa recomendação ela foi revisada de uma anterior de praticamente 10 anos atrás, né? E o FDA, hoje, ele trabalha, né, nos Estados Unidos, que é uma das referências para a gente, apesar de a gente não ter nenhuma definição, ou não utilizamos, não temos nenhuma tradução em português, né, falando vulgarmente dizendo, né, uma tradução em português para nossas definições do que é nanomaterial, uma vez que a gente acompanha, então, as tendências, o que está acontecendo por aí, nos Estados Unidos, lá eles falam sobre uma flexibilidade, né, sobre essa faixa de tamanho entre 1 e 100 nanômetros, daqui a pouco vocês vão ver que não é só isso, né, mas ok, entre 1 e 100 nanômetros, mas tudo bem, se for até 1 micrômetro, mas se me apresentar um resultado muito bonito, né, que significam as diferenças das propriedades em relação ao material convencional que está sendo comparado, também pode ser considerado que é um nanomaterial. Mas vejam, não é só isso uma definição de nanomaterial, não é só esta faixa de tamanho. Primeiro que a União Europeia só considera uma faixa de tamanho entre 1 e 100 nanômetros, é mais restrito. Agora, vamos lá para falar sobre as diferenças dessa recomendação que a gente falou aí em 2011,
da União Europeia e agora falando nessa mais recente de 2022, né, poucos meses atrás. Desculpa te interromper. Oi. Temos aí 1 minuto para fechamento das considerações. Excelente. Excelente. E aí eu só quero destacar aqui para vocês em relação exatamente sobre essa questão de tamanho, distribuição de tamanho. Quando a gente fala sobre uma análise de tamanho, você pode olhar com vários detectores, assim como a gente falou de um DLS, dispersão de luz, por uma microscopia, mas aqui, esse tamanho, ele precisa ser analisado baseado olhando pela quantidade de partículas que estão ali. Esse slide é para deixar para vocês alguns destaques e talvez algumas provocações, porque de repente você lembre que DLS, por exemplo, não te entrega uma distribuição de tamanho baseada em número, certo? E então a gente finaliza aqui com essa recomendação, que é um guia prático para fazer registros de nanoformas, né? Ele é bem recente, né? Agora desse ano ainda. E se vocês observarem os tópicos que eles destacam, é muito, na verdade, totalmente focado nos atributos de qualidade, críticos da qualidade que a gente mencionou anteriormente. Então, fiquem à vontade, né, para vasculhar esses materiais e eu continuo à disposição. Muito obrigada.